Olá pessoal, aqui é o professor Lidiomar e nessa videoaula iniciaremos o estudo dos chamados softwares de escritório da Microsoft, começando pelo Microsoft Word. Bem, os softwares de escritório são aqueles que têm o objetivo de criação e edição de documentos, principalmente documentos de texto, além de apresentações e planilhas eletrônicas. Os softwares de escritório mais conhecidos são o Microsoft Office, o Google Office, o LibreOffice e o WPS Office, embora hajam outros. As principais diferenças entre eles são: quanto a possuírem versões online, de forma a podermos acessá-los através de um navegador, quanto ao suporte oficial ao idioma de português, no nosso caso algo relevante, considerando que é o idioma que nós falamos, certo? E por último, quanto ao custo. Como podemos ver pela tabela, todos possuem versões offline, ou seja, podemos baixá-los e instalá-los, e após isso utilizá-los nos nossos computadores, mesmo que não tenhamos conexão com a internet. Uma diferença em relação aos outros se encontra apenas no Google Office, que apenas pode ser acessado em modo offline, sem conexão com a internet, em smartphones, através dos aplicativos correspondentes, e no computador apenas através de uma extensão no navegador Google Chrome, não sendo um software aplicativo propriamente dito para os computadores, mas uma extensão de navegador. Quanto a possuírem versões online, ou seja, poderem ser acessados através de um navegador sem a necessidade de instalar um software no computador, todos, exceto o LibreOffice, possuem essa versão online. Para acessar essas versões online, basta entrar nos sites correspondentes e fazer login com uma conta de acesso, podendo então criar e editar documentos no próprio navegador. Quanto ao idioma, todos, exceto o WPS Office, possuem suporte ao português oficialmente. Eu digo oficialmente porque recentemente o WPS Office recebeu tradução em português, porém pela comunidade de pessoas interessadas nele e não pelos próprios desenvolvedores. Em relação ao custo, todos são de certa forma grátis, exceto pelo Microsoft Office, que é indiscutivelmente um software pago, possuindo versões de R$300 por ano, mas podendo este valor variar dependendo dos softwares e serviços que vierem incluídos no pacote de software escolhido. Porque apesar de os softwares de escritório serem aqueles que incluem edição de texto, apresentações e planilhas, alguns deles oferecem outros serviços adicionais, e o Office da Microsoft é um deles. Ter ou não esses outros serviços incluídos separa os produtos do Office que a Microsoft oferece em pacotes, e cada pacote irá possuir um valor diferente, podendo ser um valor mensal ou anual. O Google Office e o LibreOffice são totalmente gratuitos, e o WPS Office é gratuito apenas para os serviços básicos de texto, apresentações e planilhas, mas tendo que pagar R$100 por ano caso se deseje ter mais ferramentas e não apresentarem anúncios na tela, principalmente na versão para celulares. Essas são então as principais diferenças entre eles. Apesar do Microsoft Office ser um software pago, ele é também um dos mais utilizados pela maioria das pessoas e empresas, e um dos que possui mais recursos comparados aos demais. Devido a isso, é ele que consta na ementa da nossa disciplina e que estudaremos a partir da aula de hoje. Como eu disse anteriormente, o Office engloba, além dos editores de texto, planilha e apresentações, outras ferramentas ou serviços. Elas são as seguintes: o Microsoft Access, que é um gerenciador de banco de dados, o Microsoft Publisher, que serve para criar e publicar material de marketing e comunicação para impressão e mesclagens ou e-mail, o Microsoft Outlook, que é um gerenciador de e-mail para enviar, receber e organizar e-mails, o Microsoft OneNote, que é um gerenciador de anotações, e por fim o Word, Excel e PowerPoint, que são os editores de texto, planilha eletrônica e apresentações que caracterizam o Microsoft Office como um software de escritório. Apesar de ele possuir todos esses aplicativos, na nossa disciplina nós iremos estudar apenas o Word, o Excel e o PowerPoint, como vocês viram pela ementa que eu mostrei anteriormente. Eles são também os mais utilizados no geral. Bem,
O Word, como eu disse, ele é um editor de textos, né? Serve para criar, editar e também permitir a leitura de praticamente qualquer tipo de textos. O Excel é um editor de planilhas eletrônicas, que são páginas, tá, repletas de tabelas formadas por linhas e colunas, onde se inserem textos, valores numéricos, datas, e se trabalham com esses elementos através de algumas fórmulas específicas. E o PowerPoint é um editor de apresentações, que permite também criar, editar e visualizar apresentações de slides dos mais variados tipos, inserindo imagens, textos, gráficos, animações e transições entre slides, assim como nesse slide que eu estou utilizando para apresentar o conteúdo a vocês. Neste segundo bimestre, nós nos focaremos no Word, tá? O editor de textos, algumas de suas funcionalidades básicas e um pouco de como utilizá-la para a formatação de trabalhos acadêmicos. Como deixar os trabalhos que vocês precisam entregar aos professores das disciplinas aqui do IFRO dentro de alguns padrões para que fiquem mais apresentáveis. E esses padrões são definidos pelas normas da ABNT, que vocês podem já ter ouvido falar, provavelmente na disciplina de OP3. Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui nesse ponto é que o Microsoft Word, né, o Office e seus aplicativos, eles possuem diversas versões, que são basicamente formas diferentes de se apresentarem, tanto em questão de aparência quanto em funcionalidades. Essas versões são lançadas normalmente dentro de um intervalo de anos, e o Word, desde 2007, tem seguido um padrão de a cada 3 anos lançar uma versão nova. São também reconhecidas, tá, de acordo com esse ano de lançamento, as versões. Tivemos aí, então o Word 2003, que possui essa aparência aí, bem simples, tá, e muito diferente das versões mais atuais, inclusive da próxima, que foi o Word 2007, que já possui efeitos de transparência em algumas partes e não trabalhava mais com os menus na parte superior, mas com guias ou abas, tá? Parecido com aquela dos navegadores, onde cada uma possuía uma ferramenta para se trabalhar, né? Possuía várias ferramentas, aliás, para se trabalhar com algo diferente. As versões posteriores elas seguiram utilizando esse mesmo conceito de guias, como podemos ver na versão 2010, que possui um visual mais limpo com diferenças em alguns botões. As cores deles são personalizáveis, tá? Nessa imagem está preto a parte de cima, mas poderia ser outra cor. O padrão é azul. Depois tivemos a versão 2013, mais simplista e quadrada nas cores padrão branco e azul. Em seguida a versão 2016, muito parecida, tá? A cor aqui é diferente, mas isso, como eu disse, é personalizável. E depois a versão mais atual, que é a 2019, que é ainda mais parecida com a 2016 e é também a que eu vou utilizar nas nossas videoaulas da disciplina. Eu estou falando das versões porque acredito que alguns de vocês possam ter o Office, mas em versões diferentes, e podem acabar estranhando um pouco a diferença, tá? Muita gente utiliza, por exemplo, a versão 2010, que é um pouco diferente na aparência, mas as funcionalidades básicas são exatamente as mesmas e estão normalmente nos mesmos lugares. Tá? As versões mais recentes, às vezes elas possuem algumas funcionalidades adicionais novas, tá? Mas as funcionalidades básicas, tá? Em todas essas versões aí são as mesmas, tá? Esclarecido isso, então eu vou mostrar a vocês agora como acessar o Word no computador, além da sua versão online para celular, e além dessas ainda vou dar uma explicação da plataforma Google Documentos, tanto online quanto para celular também, beleza? Então acompanhem a explicação. Para quem não tiver o Word instalado no computador, por ele ser pago, né, eu vou explicar nessas outras plataformas também, por serem plataformas gratuitas, apesar de não terem todos os recursos que o Word do computador disponibiliza. Os recursos de formatações básicas que eu vou explicar nessa aula, esses outros editores, outras versões, né, de editores, tanto online quanto para celular, também possuem. Bem, então vamos começar, né? Eu vou fazer essa explicação utilizando o sistema operacional Windows 10 aqui, sobre como que se inicia, né, o aplicativo, né, o Microsoft Word, e também como que realiza algumas funções básicas de edição de texto lá nele, de formatação de texto. Existem várias formas de acessar o Word no computador, mas após ele ser instalado, eu tenho um atalho aqui na área de trabalho, né, para ele. Seria só clicar 2 vezes ou clicar e apertar Enter para abrir. Mas após ser instalado, o acesso normalmente é feito através do menu iniciar aqui, né? Você pode clicar no menu e já começar a digitar WORD, que é Word, né?
e aí vai aparecer aqui o atalho para se acessar esse aplicativo. Então, em todas as versões do Windows basicamente é assim, tá? E se ele não estiver na área de trabalho, vocês podem acessar dessa forma, clicando no menu iniciar e começando a digitar o Word, tá? Lembrando que o Word não vai estar disponível em todos os computadores, tá? Não, pode ser que ele não esteja disponível no seu se você não tiver ele instalado. Então, ao abrir o Word, essa é a tela inicial dele, certo? Onde mostra aqui algumas opções de modelo, né, de texto que você pode começar a digitar a partir deles. Né? Normalmente a gente vai em documento em branco, onde não tem nada, configuração padrão aqui. Aqui é mostrado alguns documentos recentes, né, para que você possa acessar esses documentos. Aqui para iniciar um novo documento, da mesma forma, ele vai iniciar um documento em branco, clicando aqui. Em abrir você abre documentos que já estejam salvos no computador, que também é possível, né, salvar documentos, obviamente, salvar arquivos de texto no computador. Certo? Então vamos aqui em novo documento, o resto aqui não é tão importante assim. Documento em branco. Vai abrir aqui a tela inicial com uma folha de papel em branco aqui, né, onde a gente começa a digitar o nosso texto a partir do teclado. Né? Então, apertando qualquer tecla aqui do teclado, né, vai ser digitado a tecla que foi, né, apertada no teclado, né, correspondente. O que eu vou passar na aula de hoje é sobre a formatação básica da fonte, né, do texto aqui na folha, beleza? Para isso eu vou usar um texto de exemplo aqui, só um momento. Esse comando que eu estou usando, rand e 2 números ali entre parênteses, ele faz aparecer um texto aleatório na tela, tá? Igual RAND, aí abre parênteses. O primeiro número indica quantos parágrafos vão ser inseridos e o segundo número indica quantas frases vai ter em cada parágrafo, tá? Então depois de digitar é só apertar Enter e vai aparecer na tela um texto de exemplo aí, só para eu mostrar para vocês como que é essa formatação. Isso não é uma coisa que vocês precisam lembrar não, só estou dizendo para que vocês não achem estranho isso que eu fiz, tá? Então nós temos um texto aqui, né? Um texto qualquer. Podemos dizer que seria um texto que vocês teriam digitado aí no computador de vocês. Ele aparece dessa forma, sem formatação nenhuma, né? Primeira vez, sem parágrafo, sem estar alinhado aqui nos cantos, né? Vocês estão vendo que estão tudo torto aqui. E o que a gente quais são o básico que a gente faz, né, com a formatação básica que a gente faz aqui nos textos normalmente, né? Como que a gente realiza as formatações aqui? Bem, depois de ter digitado o texto, o que a gente pode fazer eu vou dar um zoom aqui nessa tela, deixa eu colocar 100% aqui na página, não 100%. Assim tá melhor para enxergar. Aqui no Word a gente tem essas guias aqui, né? Igual no navegador a gente tem as abas, as guias. Aqui no Word a gente também tem essas guias que dão acesso a várias funcionalidades aqui, né? Layout aqui tem relação com como que a folha do documento aqui, né? Exibir aqui foi o que eu utilizei para ajustar a visualização aqui da tela, né? Várias opções aqui de visualização. E aqui na página inicial a gente tem as opções de formatação, as principais aqui, né? Que também são acessíveis a partir de outras formas. Mas aqui para ser um acesso mais rápido, né? Então, vamos nos focar nessa aula de hoje nessa parte de fonte aqui, tá? Que é esse retângulo aqui. E essa parte de parágrafo nós também iremos ver algumas coisas, beleza? Aqui na guia, página inicial. Primeiro, a gente tem aqui o tipo de fonte aqui, né? Que a gente pode escolher para o texto. E o que é isso? Como que as letras, né? Como que as palavras irão aparecer aqui, né? A fonte é a aparência do texto, tá? Vou mostrar para vocês entenderem melhor. A fonte aqui tem o nome de Calibri aqui, que seria essa aparência aqui, a fonte Calibri. Se eu mudar, por exemplo, para Times New Roman, a fonte vai ter uma aparência diferente, tá vendo? O texto aqui, né, as palavras vão ter uma aparência diferente. Então, é aqui que a gente muda essa aparência do texto aqui conforme for pedido, né, conforme a especificação aí. Então tem vários tipos de
de fonte aqui, né? Como que o texto vai aparecer. Alguns são codificados, né? Como esse aqui, Euclid Extra, Euclid Symbol, né? Aí tem essa outra, Calibrimate, Algerian, vários tipos de fontes aqui. As mais utilizadas, normalmente também são as que são cobradas em trabalhos científicos. É essa Arial aqui, tá? Que tem essa aparência. Deixa eu tirar a seleção aqui. E a outra fonte é a Times New Roman, que é essa aqui, tá? Vocês estão vendo que eu estou deixando esse texto aqui cinza, né? Para poder mudar a fonte aqui. Isso se chama seleção de texto. Como que a gente faz isso? Clicando no final, indo até o final do texto, né? Segurando o botão do mouse, clicar e puxando esse texto até a parte que a gente deseja, né? Por exemplo, se eu quiser selecionar só esse parágrafo aqui, né? Posso parar a seleção aqui, né? Clicando aqui no final, segurando o botão do mouse e puxando até aqui e depois soltando o botão do mouse, né? A seleção vai parar aqui. Quando eu mudar a fonte, ele vai mudar só daquela parte que estava selecionada. Então, sempre que a gente for fazer alguma alteração na formatação do texto, né? Na fonte aqui, a gente tem que selecionar o texto primeiro, né? A parte do texto que a gente quer. Então, se a gente deseja fazer uma alteração no texto todo, a gente seleciona o texto todo, né? Clicando na parte inicial da seleção e soltando na parte final da seleção aqui, tá? Existem outras formas de selecionar o texto, mas vamos para essa minha explicação de hoje, vou parar por aqui, tá? Só nessa parte de seleção desta forma. Eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos que ensinam outras formas de seleção também, tudo bem? Mas então vamos lá. Selecionou aqui o texto, aqui muda o tipo de fonte, beleza? Através do nome dela a gente consegue identificar. Times New Roman, Arial, Verdana, Consolas, né? O nome dela indica que tipo de fonte que vai ser, tá? Vou deixar uma fonte Arial aqui. E sobre o tipo de fonte é isso. Aí depois nós temos aqui, na próxima caixinha aqui, o tamanho da fonte, tá? Tamanho que as letras, né, as palavras vão aparecer no papel aí, né, na folha de texto. Então, 8 é uma fonte menor, depois vem 9, depois 10, 11, né? Conforme a gente aumenta o número aqui, as letras, né, as palavras aumentam de tamanho na tela, né? Normalmente textos para trabalhos científicos, trabalho de faculdade, esse tipo de coisa, é no tamanho 12, tá? Então vou deixar aqui no tamanho 12, mas alguns títulos, por exemplo, vamos colocar aqui um título. Vou colocar um título de exemplo aqui, título de exemplo, tá? Alguns títulos, por exemplo, eles vêm no tamanho, pode ser colocado no tamanho 14 para dar um destaque, né? Então a gente usa o tamanho da fonte para isso, para modificar o tamanho do texto, né? O tamanho que o texto vai aparecer na tela do computador aqui, né? Vai aparecer no documento, certo? Então o tamanho da fonte ali, tá? Esse aqui tá 14, aqui tá 12, quando eu seleciono o texto inteiro não aparece tamanho nenhum ali, tá? Mas porque daí se eu selecionar aqui ele vai colocar tudo no mesmo tamanho, tá? Mas isso é detalhe. Beleza, então temos aqui o texto tamanho 12. Então, tipo de fonte, tamanho da fonte. Nós também podemos aumentar e diminuir o tamanho da fonte através desses botões aqui, tá? Selecionando o texto. A gente pode diminuir, aumentar a partir desse e diminuir a partir desse, tá? No entanto, eles vão aumentar proporcionalmente, tá? Não vão ficar do mesmo tamanho, né? Aqui é 14, quando eu clicar em aumentar, esse vai para 15 e esse vai para 13, né? Porque aqui aumentou 1, aqui também. Quando eu diminuir, né? Esse vai para 14, que era o que estava antes, e esse vai para 12. Aqui temos também um botão onde a gente pode colocar ajuste padrão aqui contra a caixa alta do texto, se é maiúsculo ou minúsculo, né? Temos aqui a primeira opção aqui, que é a primeira letra da frase em maiúsculo. É o que já está, ele vai colocar a primeira letra, né, das frases aqui, né, em maiúsculo, né, a partir de um ponto aqui, ele vai colocar a primeira letra em maiúscula. Temos também tudo minúsculo, né, o selecionar vai deixar todo o texto com a fonte minúscula aqui, né, todas as letras minúsculas. Tudo maiúsculo, vai deixar todo o texto com tamanho maiúsculo. E, opa, errado ali. Colocar cada palavra em maiúsculo, né, no caso aqui, a primeira letra, né, de cada palavra em maiúsculo, né, aqui, por exemplo, uma maneira poderosa de, né, tudo com a primeira letra em maiúsculo, né. E temos também aqui alternar maiúsculas e minúsculas, que vai alternar, né, o que tiver com letra maiúscula vai ficar minúsculo e o que tiver minúsculo ia ficar maiúsculo, né? Foi o que ele fez aqui, né. Cada primeira letra estava
maiúsculo ficou minúsculo, né? O que estava minúsculo ficou maiúsculo, né? Selecionar tudo aqui. Vamos deixar o normal aqui, que é a primeira letra de cada frase em maiúsculo, certo? Então temos isso aqui. Temos também o botão aqui, limpar toda a formatação, que ele vai tirar todas as modificações que nós fizemos aqui, né? De tipo de fonte, de tamanho de fonte, essas outras opções que a gente também poderia fazer, que eu vou explicar depois. Mas ele apaga todas essas alterações que a gente tenha feito e volta àquela configuração inicial que estava quando a gente abriu o computador e abriu o Word, né, e começamos a digitar. Então, ao clicar nesse botão, ele vai voltar àquela configuração inicial padrão. Então, caso vocês façam isso por engano, né, ou às vezes essa opção é interessante. Por exemplo, quando a gente copia um texto da internet, né, ele vem com, quando a gente copia e cola aqui no Word, o texto vem com toda a formatação que estava lá no documento da internet, está no site da internet. Então, às vezes é interessante retirar, né, toda aquela formatação e formatar do jeito que né, alterar o texto conforme a nossa necessidade, certo? Caso vocês façam por engano, é possível desfazer, né, essa alteração, né? Assim como é possível desfazer qualquer coisa que vocês tenham feito aqui, qualquer alteração, através desse botão aqui, desfazer, né? Ao clicar nele, ele vai voltar ao que estava antes aqui. Também é possível utilizar a combinação de teclas Ctrl Z, Ctrl mais Z, né? Segurar o botão Ctrl do teclado e apertar a letra Z, que ele vai também desfazer, tá? É um atalho para esse botão aqui, tá? Tá até indicado ali. Eu desfiz aqui, mas esse botão aqui faz tirar a formatação do texto, tá? Aí depois temos o botão negrito, que ele vai fazer o que? Ele vai dar um destaque para as palavras que tiverem selecionadas, tá? Vou selecionar só essa parte aqui, só o primeiro parágrafo. Ao clicar em negrito, ele dá um destaque, né? Ele deixa a fonte mais forte, né? Ele aumenta a grossura aqui, né, das letras, né, de cada letra, dando um destaque para essa parte do texto. Normalmente isso aqui é utilizado em títulos, né, de documentos. Eu vou tirar esse negrito e vou deixar, por exemplo, só aqui no título, né? Selecionando o título, clicando no final e puxando, clicando nesse N, ele vai selecionar e deixar só negrito, só o título do texto aqui. Temos também os botões itálico, que ele vai fazer o que? Ele vai meio que dar uma deitada aqui, né, nas palavras, né, que tiverem selecionadas, ele vai dar uma inclinaçãozinha assim para o lado, né. Isso também serve para destaque e é utilizado em documentos, em pesquisa científica, esse tipo de coisa, trabalhos assim, para indicar geralmente palavras estrangeiras, né. Por exemplo, se a gente fosse identificar o campus Cacoal, né, o IFRO, a gente ia colocar lá Instituto Federal de Rondônia, aí Campus Cacoal, essa palavra campus aqui é uma palavra estrangeira, né? Não é uma palavra brasileira, então a gente podemos colocar ela em itálico aqui, né, para indicar que é uma palavra estrangeira. Assim como o Word também é o nome do aplicativo, mas Word significa palavra em inglês, né? Então ela também poderia ser indicada aqui em itálico. Outras palavras como software, hardware, né? Palavras que não são brasileiras, vêm de outra linguagem, né? Elas podem ser colocadas em itálico para indicar que são palavras estrangeiras, certo? Aí temos a última opção aqui, que é a opção sublinhado, que ele vai fazer um traço, né, embaixo da palavra, que vai sublinhar, né? Isso também é usado para dar destaque. Em trabalhos, documentos assim, quase não é utilizado, mas se você, dependendo do tipo de documento que você estiver escrevendo, né, pode ser útil aí, né? Pode ser utilizado combinações, né, dessas três indicadores de destaque, né, indicadores de destaque, ou pode ser usado um de cada vez, né? Eu posso tirar o negrito e deixar só o itálico, ou eu posso tirar o itálico e deixar só o sublinhado, né? Ou sublinhado e itálico, ou sublinhado e negrito, né? Dependendo da opção aqui.
para ativar ou desativar, né, essas opções, a gente basta clicar e clicar de novo. Clicando uma vez ativa, clicando outra vez desativa, né, e assim por diante. Existem atalhos no teclado, né, assim como o atalho Ctrl Z aqui para desfazer a ação, existem atalhos para utilizar essas opções aqui também, tá? Negrito seria Ctrl mais N, tá? Sem clicar lá, só apertando Ctrl mais N ele torna negrito. Itálico seria Ctrl mais I, né? Itálico. E sublinhado Ctrl mais S, beleza? Ctrl S, deixa sublinhado. Então são atalhos para facilitar o acesso a essas opções ali, tá? Vou deixar o título aqui só em negrito, que normalmente os títulos de trabalho são apenas em negrito. Temos também essa opção taxado aqui, que ele vai fazer um risco sobre a palavra, né? Isso é utilizado em leis, algumas leis às vezes são revogadas e substituídas por outras, né? Parágrafos de leis, eles fazem esse taxado aqui, mas pode ser utilizado em outras situações também, tá? Mas não é tão utilizado assim. O que é mais utilizado aqui é o negrito, o itálico, sublinhado às vezes, certo? Aqui no sublinhado tem uma setinha aqui para baixo, aqui do lado, né? Que ele indica que tem mais opções aqui, né? Aqui é quanto ao tipo de sublinhado, um sublinhado duplo, ou então um sublinhado mais grosso, espesso, um sublinhado pontilhado, tá? Vários tipos de pontilhado aqui. Mas normalmente utiliza esse aqui mesmo, comum, que ele já fica aqui selecionado, tá? Aí temos os botões subscrito e sobrescrito, que fazem o texto ficar nessa partezinha de baixo ou na parte de cima ali, né? Do que já tiver escrito, né? Por exemplo, se eu quiser fazer o símbolo da água, né? Que é H2O, né? Seria H maiúsculo, né? Aí o 2 e o O, né? Só que esse 2 aqui, na fórmula ele fica embaixo, né? Então bastaria a gente selecionar ele e clicar aqui, por exemplo, em subscrito, que ele viria aqui para a parte de baixo aqui do texto, né? Da mesma forma é possível escrever qualquer outra coisa aqui, né? Teste, por exemplo, né? O letra minúscula, letra maiúscula, né? Da mesma forma é possível escrever sobrescrito também, né? Um quadrado aqui, né? H2O ao quadrado, para fórmulas matemáticas, né? Quando ele estiver selecionado aqui, para vocês voltarem para o normal, é só clicar de novo, tá? E continuar digitando aqui. Tudo bem? Opa! Ok, então. Sobrescrito e subscrito serve para isso. Ativar ou desativar, é só clicar uma vez e clicar de novo para desativar, tá? Temos aqui algumas tipo aqui de efeitos de texto, tá? Mas não é uma coisa muito utilizada, ainda mais em documentos, em trabalhos, né? Assim, científicos, esse tipo de coisa, ou trabalhos para entregar na faculdade, tá? Mas ele muda dá uma aparência diferente aqui pro texto, né? Para a fonte, né? Conforme a escolha aqui. Mas não utilizo isso aqui muito comumente não, tá? Vocês provavelmente não vão utilizar isso aqui em trabalhos da faculdade não, mas caso vocês queiram fazer alguma outra coisa, sei lá, outro tipo de trabalho utilizando o editor de texto, vocês podem, né, ter essa liberdade de utilizar essas mudanças aqui de fonte, né, esses efeitos aqui, né, efeitos de texto. Temos aqui um marcador de texto, né, a cor de realce, ele vai realçar a parte de trás do texto, né, o fundo aqui. Né, utilizado se a gente estiver lendo algum documento e quiser marcar uma parte importante, não sei, ou separar partes, né? Por exemplo, eu posso selecionar só a primeira frase aqui, marcar de uma cor, já mudei a cor da fonte aqui, marcar de uma cor, deixa eu selecionar isso aqui, voltava preto, eu não expliquei essa parte ainda. Posso pegar a segunda frase aqui e marcar de uma outra cor, né? Vai depender do que você estiver querendo marcar aqui, né? Separar partes importantes. Vou tirar essa formatação, vamos deixar quieto. Aí também temos a cor da fonte, que eu já mostrei aqui por engano, né? Mas ele faz o que? Muda a cor do texto aqui, né? Vermelho, laranja, a cor que você escolher aqui, ou amarelo, né? Não laranja, azul, né? A cor que você quiser, mas para trabalhos acadêmicos normalmente a cor é preto, né? Ou automático, né? Preto aqui. Automático é o mesmo preto, certo? Deixa eu tirar essa formatação aqui, não vai tirar. Você começa a colocar 100 cores aqui para ele sair o sobrescrito ali, tá? Tem outra coisa interessante aqui que é o pincel de formatação. O que ele faz é copiar uma formatação de um lugar para o outro, né? Por exemplo, esse texto aqui eu retirei a formatação dele, né?
e ele voltou para a formatação inicial. Só que essa parte do texto aqui, ela está com a formatação que estava antes. Então eu posso usar o pincel de formatação para copiar essa formatação selecionada e repassar ela para o restante do texto aqui. Também vou passar um vídeo onde explica melhor essa opção aqui, mas já estou falando dela também aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, as opções aqui dessa parte de fonte seria essa, né? Tipo de fonte, tamanho, que mudaram o tamanho também, né? Algumas opções aqui contra a maiúscula e minúscula, apagar a formatação, né? Limpar toda a formatação que foi feita, caso seja necessário. Negrito, itálico, sublinhado, taxado, né? Que é fazer um risco, né? Sobre o texto aqui, né? Deixa eu desfazer isso. Sobrescrito e subscrito, né? Que vai deixar o texto ou na parte de baixo ou na parte de cima, né? De outro texto, né? E aí temos uns efeitos de texto aqui, o realce e a cor da fonte, tá? Quanto à fonte é basicamente isso. Agora aqui no parágrafo eu vou só explicar essa parte de alinhamento, que é importante. O restante eu vou deixar para explicar em outras aulas, tá? Mas quanto ao alinhamento, sobre de que lado que o texto vai ficar alinhado, que ele vai estar retinho assim, né? No caso aqui ele está com alinhamento à esquerda, tá? Alinhar à esquerda, quer dizer que o lado esquerdo aqui do texto ele vai ficar retinho aqui, né? Quadradinho aqui, né? Enquanto esse outro lado aqui não vai estar, né? Porque ele não está alinhado à direita, né? Então, já estou dando spoiler aqui, mas o alinhado à direita aqui, ele faria o texto ficar alinhado, né? Aqui à esquerda, né? Tá retinho aqui do lado esquerdo, enquanto aqui do lado, aliás, do lado direito, enquanto do lado esquerdo não, tá? Para deixar os dois lados alinhados, a gente utiliza a formatação que justificar, tá? O alinhamento justificado, tá? Que daí deixa todos os dois lados alinhados aqui, tá? Vou fazer isso no texto todo para vocês verem. Alinhado fica assim, fica mais bonito e é dessa forma também que são utilizados em trabalhos de faculdade, de escola, trabalhos científicos, beleza? Temos também a formatação centralizada, tá? Que ele vai colocar todo o texto no centro da página, né? Como que é muito texto, não dá para perceber tanto, vou deixar justificado aqui. Mas nos títulos, por exemplo, né? Esse botão centralizar vai deixar o título, né? O texto que tiver selecionado no meio da página, beleza? Isso aqui também posso deixar centralizado, né? Assim por diante, beleza? Então, o básico de formatação é isso aqui. Tem mais algumas coisas, mas eu vou deixar para explicar as próximas coisas, o restante na aula passada, tá? Além desse vídeo aqui explicativo, onde eu explico, vou passar outros vídeos explicando outras coisas também relacionadas ao Word aqui, tá? Com algumas coisas mais detalhadas. Agora eu vou passar para os outros editores de texto para mostrar essas mesmas funções, tá? Essas mesmas funções, mas com as diferenças contidas em cada um dos editores aí, tá? Com essa formatação que eu expliquei para vocês aqui, como vocês podem ver, o texto já fica bem mais bonito, né, do que aquela formatação inicial, né, que seria essa aqui, né? Percebam a diferença? Vou colocar um Times New Roman aqui, para vocês verem também como ficaria, parecendo aqueles textos de revistas, né? Bom, depois de termos editado o nosso documento aí, né? Uma coisa importante que eu também preciso explicar para vocês é como salvar o documento, né? Que salvar ele no dispositivo, né? No computador. Para salvar ele, a gente vem aqui no menu Arquivo e escolhe a opção Salvar aqui, né? Escolhendo então Salvar, vai abrir algumas opções aqui. Você pode clicar aqui em Este computador ou Procurar, tá? Aqui em Procurar. Ele vai abrir uma janela para você escolher onde você quer salvar, né? Você vai lá, salva algum desses lugares aqui. Eu vou salvar na área de trabalho, tá? Pode ser documento teste, vou colocar a letra minúscula aqui, né? Documento teste, tá? Aqui você pode escolher o tipo de documento, tá? Dá para salvar em PDF também, algumas versões do Word, ou então em outros tipos de documento aqui, mas vamos deixar o documento Word mesmo. Clique em salvar. E vai mudar o nome do documento aqui, que estava documento 1 aqui antes, né? Vou mudar para o documento teste, que é o título que eu coloquei. E como eu salvei na área de trabalho, fica o arquivo salvo ali na área de trabalho, tá? E depois, para acessar aquele arquivo, né? Podemos fechar o Word aqui.
Para acessar ele é só ir onde ele está salvo, né? Aqui no caso na área de trabalho, e abrir ele aqui, teclando Enter ou clicando 2 vezes sobre o arquivo, né? Ele vai abrir aqui e permitir a gente continuar aqui a edição, né? Nesse documento, tá? Tem outras opções aqui de salvamento, que é a opção salvar como. Caso a gente já tenha salvo o documento, tá? Ele estiver com um nome diferente aqui do documento 1 lá, que é o nome padrão, e a gente quer em salvar, ele não vai pedir para salvar de novo o arquivo, não vai pedir um local para salvar o arquivo, né? Porque ele já está salvo na área de trabalho. Se a gente quiser salvar uma cópia dele em outro lugar, a gente pode vir em salvar como, tá? Daí ele vai permitir escolher um outro lugar aqui para salvar uma cópia daquele documento ali, ou não exatamente uma cópia, vai pedir para salvar o que foi editado ali até o momento, né? Por exemplo, se eu vir aqui e mudar toda a fonte para vermelho, né? Todo o texto para vermelho. Se eu clicar em salvar, aquele documento da área de trabalho vai ficar com a fonte vermelha, né? A cor do texto em vermelho. Se eu for em salvar como e escolher aqui um outro nome aqui, documento teste 2, e clicar em salvar, ele vai criar 2 documentos aqui, um documento teste e outro documento teste 2, né? Sendo que o primeiro ele vai continuar com a fonte preta, porque nós não salvamos ele, né? Nós não salvamos esse documento depois de ter mudado a fonte. Nós fomos em salvar como e salvamos um outro documento, né? Que seria esse com a fonte vermelha aqui. Então essa é a diferença do salvar para o salvar como aqui. Também tem a opção de salvar como PDF e algumas outras opções aqui, mas que eu não vou explicar nessa aula. O importante, por enquanto, é que vocês saibam como fazer a edição no texto aqui, né? Com relação à fonte, o tamanho da fonte, essas formatações aqui de negrito, itálico, sublinhado, né? E os alinhamentos aqui do parágrafo, tá? E como salvar o documento, né? Então, no computador, né? No notebook, no desktop, é basicamente dessa forma que se edita um documento no Word. Agora eu vou explicar nas outras plataformas. Em a segunda opção, nós também temos o Word Online, né? Para acessá-lo a gente utiliza um navegador, né? Pode ser o Mozilla Firefox, o Google Chrome ou qualquer um outro. Acessando pelo Google, a gente podemos digitar aqui Word Online, tá? Apertamos Enter aqui para entrar na pesquisa. O primeiro link aqui já dá acesso ao Microsoft Word Online aqui. E então, o único detalhe aqui que para acessar esse Word Online nós precisamos ter uma conta Microsoft, né? Uma conta Hotmail, Outlook ou uma conta da live.com, tá? Só que apesar disso a conta é gratuita, então se vocês não tiverem, vocês podem vir aqui em Crie uma, tá? Ele vai abrir uma janela aqui de criação de conta aqui da Microsoft. Ele vai pedir um número de telefone, você coloca o número de telefone que não seja associado a uma conta ainda. Esse mais 55 aqui quer dizer que é uma conta do Brasil, tá? Digita o número de telefone, clica em próximo, ele vai pedir outros dados como nome, sobrenome, o endereço de e-mail que você quer, a senha, tá? E daí você digita esses dados e cria uma conta. Eu não vou colocar aqui porque eu não tenho um telefone disponível para utilizar. O meu telefone já está sendo usado. Mas não voltando aqui, eu vou entrar com a minha conta para mostrar para vocês como se dá o acesso. Digita-se então aqui o e-mail cadastrado, né, da conta. Vou digitar um dos meus e-mails aqui. Clique em avançar. Ele vai pedir para você digitar a senha cadastrada na conta, tá? Minha senha já está salva no navegador, então ela já fica salva aqui. Vou colocar para manter conectado e entrar. Então ele vai abrir uma tela parecida com aquela tela inicial do Word que eu mostrei lá, né? Aqui onde tem alguns modelos de documento para ser criado, né? Um documento em branco e alguns outros modelos de documento aqui. E aqui uns documentos recentes também que você pode acessar. E assim como no Word, então, nós clicamos em novo documento em branco aqui, né? E ele vai carregar a página onde a gente vai digitar, né, o nosso texto aí, né? O título aqui também é documento 1, né? O título de um documento aberto pela primeira vez, né? Criado pela primeira vez no Word, assim como na página inicial. E aqui temos uma interface, né, bem parecida com aquela do
do Word da área de trabalho mesmo, né? Do Word do desktop. É onde tem aqui as abas, né? Arquivo, página inicial, inserir, layout, né? Exibir, tudo aqui. E então, aqui na página inicial, nós temos basicamente as mesmas ferramentas lá, ou pelo menos as mais importantes, né? Que são o tipo de fonte, né? O tamanho da fonte, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, as opções de negrito, itálico, sublinhado, aqui o realce da fonte, né? A cor da fonte, limpar formatação, e aqui temos mais algumas coisas, taxado, subscrito, sobrescrito, que lá no Word da área de trabalho, né, do computador desktop aparece aqui, que no online aparece nesses 3 pontinhos aqui. Então temos algumas outras opções aqui que são relacionadas ao parágrafo, né, que eu não expliquei, marcadores, numeração, diminuir e aumentar recuo, eu vou explicar na próxima aula. E temos as opções de alinhamento, que são aquelas que eu expliquei nessa aula também, né, alinhar à esquerda, centralizar, à direita ou justificar. Vou gerar aqui então um texto de exemplo aqui para a gente poder fazer aquela formatação, né? Da mesma forma como no outro Word lá, né? Nós podemos escolher a fonte aqui, né? Ao clicar nessa seta, colocar aqui fonte Arial, basicamente as mesmas que tem no Word de computador, tem no online. Colocamos aqui tamanho 12, né? Podemos colocar aqui o alinhamento justificado, né? Podemos colocar um título aqui, né? Colocar ele em negrito, colocar ele tamanho 14, por exemplo, né? Aí podemos colocar aqui ele centralizado, né? Então toda aquela formatação que a gente realizou no Word da área de trabalho, né? Nesse aqui, nós também podemos realizar aqui no Word Online, beleza? Pelo menos as que eu expliquei nessa aula, né? Que são essas relacionadas à fonte e relacionadas ao alinhamento. Nós podemos realizar aqui no Word Online da mesma forma. Assim como mudar a cor da fonte também, por exemplo, né? Da mesma forma, limpar formatação, tudo igual aqui. Desfazer também, né? E aí para salvar esse documento, na verdade esse documento já fica salvo, tá? No tal do OneDrive. Tá? Que quando a gente cria uma conta da Microsoft, foi aquela conta que eu disse que precisa para acessar esse Word Online, você também ganha um espaço de armazenamento no armazenamento na nuvem, no armazenamento online da Microsoft, que é o tal do OneDrive, tá? Então esse documento fica salvo aqui no OneDrive. Vocês podem clicar aqui e apenas mudar o nome do documento aqui, sei lá, documento teste, né? Igual o outro documento teste, e esse documento ficará salvo na pasta do OneDrive lá. Mas você também pode baixar, né? Salvar esse documento no computador, vindo aqui em salvar como. Você pode vir salvar uma cópia no OneDrive ou baixar uma cópia para o seu computador, que está a opção aqui, né? Também dá para baixar como PDF. O ODT, que é outra extensão de arquivo de texto, tá? Por exemplo, baixar uma cópia para o computador. Você clica em baixar. Ele vai mostrar aqui o documento que você realizou lá e clica em salvar como. Dá OK, ele vai salvar normalmente na pasta de downloads do computador, tá? Aqui no Firefox os downloads são acessados por aqui. Clicar aqui nessa pastinha, ele abre a pasta de downloads e o documento que foi baixado fica salvo aqui no local, na pasta de downloads, onde ficam baixados os documentos que você baixa pela internet. A terceira opção é o Google Documentos, né? Você também é acessado pelo navegador, né? Um editor de texto online. Ele acessa pelos aplicativos do Google, né? O serviço do Google aqui. Tem vários serviços aqui que o Google oferece, e entre eles tem os documentos, assim como tem planilha e apresentação também, que são variantes aqui, né, substitutos aqui do Excel e do PowerPoint, né? Esse aqui seria uma opção aqui, né, para o Word, né, de substituição para o Word. Então, basta clicar aqui sobre documentos, ele vai pedir para você escolher uma conta aqui, conta do Google, né, para você acessar esse documento, para ele também ficar já salvo online, né, no serviço Google Drive, que é o Drive do Google. Vou acessar minha conta de professor aqui. A senha é salva aqui. Vou em próxima. E ele vai aparecer essa tela aqui, né? Bem-vindo ao Documentos do Google, né? Como é a primeira vez que eu acesso, ele dá para dar essa opção de fazer um tour aqui, que é onde ele ensina, né, algumas coisas sobre esse documento do Google, mas eu não vou mexer com isso agora não. Então a tela inicial é essa aqui. Aqui aparece os documentos recentes, mas como eu não tenho nenhum, então não aparece nada, tá? E aí tem alguns modelos de documento aqui da mesma forma que no Word, né? Clicamos aqui em branco para a gente
começar a escrever, né, editar o nosso documento, vai carregar uma página aqui parecida com a do Word Online, né, parecida também com a do Word de computador, onde tem todas aquelas opções de formatação aqui, né, da mesma forma. Aqui não tem guias, mas tem uns menus aqui, formatar, inserir, ver, editar, né. São algumas guias parecidas, né, ou com funcionalidades parecidas com aquelas do Word, né, no caso aqui no formato de menus. Mas quanto à formatação, tem tudo aqui que é preciso. Ele aqui só não gera o texto automático igual o Word lá, né, possibilitava. Então eu copiei um texto para poder ser colado aqui para utilizar como exemplo de formatação. Tá, então ele permite aqui, da mesma forma, selecionando o texto aqui, a gente consegue mudar o tipo de fonte aqui, né? Por exemplo, tem algumas fontes Arial aqui, essa caveat aqui, que já muda o estilo dela, né? Temos Confortar, né? Cada uma das fontes com seu respectivo nome aqui, né? Sendo que as principais, que é a Times New Roman e a Arial, que são utilizadas em trabalhos pelas normas da ABNT, que também nós veremos em aulas futuras, tem disponibilizado aqui. Então o tipo de fonte a gente muda aqui, a gente muda também o tamanho da fonte, né, a partir daqui, né, do mesmo jeito que no Word. Nós conseguimos colocar negrito, itálico e sublinhado aqui, né, negrito aqui, por exemplo, itálico aqui, né. Da mesma forma que no outro Word, nós conseguimos justificar, né, nós conseguimos alinhar o texto aqui, ou à esquerda, ou centralizado, ou à direita, ou justificado, né? Colocar esses aqui centralizados e o texto justificado. Dá para dar um Enter aqui, né? Eu não expliquei antes, mas para vocês pularem linhas aqui, vocês usam a tecla Enter, tá? Do teclado, tá? Que é a tecla embaixo da Backspace, que é a tecla que apaga. Aí temos aqui também, né, o realce de texto aqui, né? A gente pode colocar aqui um vermelho, um verde, um amarelo, né? Da mesma forma que no outro, nenhum realce. Dá para mudar a cor da fonte através daqui, né? E assim por diante. Então ele possibilita o básico, que é o que eu queria mostrar nessa aula de hoje. É possível também realizar através dos documentos do Google. Os documentos criados através desse site aqui, né, desse editor de texto do Google Online, eles ficam salvos no Google Drive, né, da pessoa, né? A gente pode digitar aqui Google Drive, que ele vai carregar a página, né, onde a gente tem acesso ao nosso Drive, né, que é a nossa pasta online do Google, né? A gente vem acessar o Google Drive e ele vai abrir aqui a pasta onde ficam salvos os arquivos, né? E ele está aqui, documento sem título, porque a gente não pôs um título nele, né? Dá para mudar o título através daqui, ó. Deu um título automático ali, a gente pode deixar isso mesmo. Se a gente vir aqui, ao atualizar a página, ele vai mostrar o novo título aqui, né? Na verdade nem precisou atualizar, ele já estava mostrando, né? O título atualizado aqui. Então conforme a gente vai alterando o texto aqui, ele já vai salvando automaticamente aqui no Google Drive. E para a gente salvar no computador, a gente pode vir aqui em arquivo e fazer o download, tá? E aí escolher aqui a extensão PDF, ODT, várias extensões aqui de documentos de texto. A gente escolhe Microsoft Word, DocX, que é padrão. Vai em salvar arquivo, dá OK. E ele vai salvar também lá na pasta de downloads normalmente, né? O padrão dos navegadores é ele salvar na pasta de downloads aqui. Então quando a gente abre aqui, né? Se tiver o Word no computador, nós conseguimos abrir e aí ele vai mostrar o documento que nós editamos ali no site do Google Online, certo? Se a gente utilizar um outro computador, né, que tenha o Word instalado, né, a gente consegue acessar esse documento desde que a gente salve ele como docx, né, que é a extensão dos arquivos do Word. Basta clicar aqui em habilitar a edição, né, e ele vai tá aqui o documento que nós criamos lá no Word Online, né? Nós também podemos abrir arquivos, tá? Que já estejam salvos no computador através dessa opção abrir aqui. Ele vai pedir para escolher, tá, o documento, tá? A gente vem em upload aqui, selecionar os arquivos do seu dispositivo, né? Celular ou computador. Aí escolhe o arquivo, vai em abrir. Ele vai subir esse arquivo, né? Vai upar ele para o seu Google Drive, vai abrir no documentos do Google aqui, né? Aquele que nós salvamos com a fonte vermelha aqui, como vocês podem ver.
Também é possível abrir documentos da mesma forma através do Word Online, tá? Vindo aqui lá no menu Arquivo, Abrir, ele vai escolher o arquivo que você quer abrir com o Word Online. Já no celular, ao tentar acessar o Word Online ou o documentos do Google Online, ele vai pedir para que você faça download, né, pela Play Store, para que você baixe os aplicativos correspondentes ao Word ou documentos do Google, né? O Word eu já tenho aqui, eu já tinha mostrado para vocês em outro vídeo como baixá-lo, né, pela Play Store e instalá-lo. O documentos do Google você abre a Play Store e digita Google Docs, tá? Google Docs. Docs vai ter aqui a sugestão. Vai aparecer aqui documentos Google, vocês instalam. E quando terminar de instalar, vocês podem abri-lo. Vocês vão ter uma tela inicial aqui primeiro. Vocês podem pular aqui as introduções para que vocês tenham acesso aos seus documentos do Google, né, da conta do Google que está no celular, beleza? Vocês podem criar um novo documento através desse mais aqui embaixo. Ao clicar nele, vocês podem clicar em novo documento, tá? Ele vai abrir um documento em branco e aí começar a digitar aqui, né, o seu texto aí, né, utilizando o teclado do celular, né? Texto de teste. Opa. Texto de teste, dá um enter aqui. A gente pode clicar ali em cima, né, para mover o cursor, que é aquele pontinho piscando lá, aquele tracinho piscando, para frente do texto. Colocar um título aqui em cima, por exemplo. Título, né? Dar um outro enter para pular uma linha. Aqui, texto. Já tem texto ali já, mas tá bom. Para selecionar o texto no celular, vocês clicam e seguram sobre o texto com o dedo, né? Para selecionar o resto do texto, só mover esses dois indicadores aqui, né, de seleção, aqui o final da seleção, aqui o início. Então temos aqui então as opções aqui de negrito, itálico e sublinhado, tá? São utilizadas essas letras B, I e U em vez de N para negrito, I para itálico e S para sublinhado, porque aqui tá usando os nomes em inglês, tá? Negrito em inglês é bold, por isso que fica um B aqui. Itálico é italic, então fica o próprio I. E sublinhado em inglês é underline, tá? Então fica o U aqui de underline. Mas é a mesma coisa, tá? Negrito, itálico, sublinhado. Né? Por exemplo, nós quisermos deixar o título em negrito, clicamos aqui no B, o título vai ficar em negrito, né? Se nós quisermos colocá-lo centralizado, tem as opções aqui de alinhamento também. À esquerda, centralizado, à direita, ou justificado. Então podemos centralizar o título aqui. Nós podemos copiar mais texto aqui, porque tem pouco. E aí colar ele. Onde é que a gente cola o texto aqui? Colar. Entendi. Vamos ter um pouco de texto aqui só para a gente testar aqui os alinhamentos, né? Voltamos aqui. Podemos colocar o texto justificado, tá? Podemos mudar também a fonte, o tamanho dela, também por aqui. Selecionar tudo aqui, incluindo o título, para a gente modificar o tamanho da fonte. Enquanto estiver aparecendo o teclado do celular aqui, não vai aparecer as opções de mudança de fonte. Então é preciso clicar sobre essa letra Azinha ali em cima ali, tá? Então seleciona o texto, clica sobre aquele A, que ele vai abrir mais opções de formatação aqui, tá? E aí com o dedo a gente consegue arrastar para cima ou para baixo as opções aqui. E aí sim a gente tem as opções de fonte aqui, né? Onde a gente pode escolher a fonte Arial aqui, Times New Roman, né? Vamos colocar um Times New Roman. Voltando aqui, a gente tem o tamanho da fonte, que a gente pode colocar 12 aqui, né? Vou clicar aqui, não. Aqui para seta para cima aumenta, seta para baixo diminui, tá? Temos a cor da fonte aqui. Se quisermos vermelho, se quisermos preto, né? Qualquer outra cor que nós quisermos aqui. Deixar preto. Cor de destaque é aquela cor de fundo, né? Vamos deixar nenhuma aqui. Mas só para mostrar que tem. Daí tem a opção de limpar a formatação aqui também. Né? E também tem a opção de desfazer ou refazer aqui, né? Desfazer para lá, refazer
para cá qualquer ação que a gente tenha feito aqui no texto, tá? Eu vou passar uma atividade onde vocês terão que formatar um texto, tá? Eu estou adiantando. E aí, como a maioria vai usar o celular, então se vocês utilizarem o Google Docs, selecionem o texto clicando, né, segurando o dedo em cima do texto e puxando esses indicadores para cima ou para baixo. Também é possível selecionar o texto todo, aqui por esses 3 pontinhos aqui, vindo em selecionar tudo. Vai selecionar o texto todo. Cliquem sobre esse Azinho aqui, ele vai abrir as opções aqui. E aí vocês podem escolher a fonte aqui, né, o tipo da fonte ao clicar aqui, né, Verdana, Times New Roman, Spectral aqui, ou Arial, né, o próprio Arial. E o tamanho da fonte por aqui, seta para cima aumenta, seta para baixo diminui. E tem mais opções aqui de elemento justificado, aqui texto, parágrafo, que no parágrafo nós podemos alinhar à esquerda, centralizar à direita ou justificar, tá? E aqui no computador são essas opções básicas aqui que ele tem de formatação, tá? Mas já são suficientes para nós conseguirmos fazer muita coisa aqui no editor de texto, no celular, né? No editor de texto aqui do celular. Vamos agora para o Word, que eu vou explicar mais algumas coisas. Quanto ao salvamento, o documento normalmente fica salvo aqui, tá? Ele fica salvo no Google Drive também, mas você pode salvar uma cópia no celular, tá? Vindo aqui em compartilhar e exportar, aí depois salvar como, e aí Word, dá OK, ele vai começar a salvar, e depois vem aqui, compartilhar e exportar, salvar uma cópia no dispositivo, eu clico em salvar, dá um nome para o documento aqui, vou deixar esse nome mesmo, trabalho, e aí seu nome, tá? E escolhe um local aqui, pode vir aqui do lado aqui e escolher as opções aqui. Deixa eu tirar esse teclado da frente. Downloads, não é downloads que eu quero. Recentes, está faltando a opção aqui. Mostrar armazenamento interno. Vem aqui no armazenamento interno do celular e clica em salvar, tá? E aí ele vai salvar esse documento, né, no seu celular, tá? Aí para voltar nele, a gente pode vir aqui num gerenciador de arquivos qualquer aqui, entrar no armazenamento e o trabalho vai estar salvo aqui no celular aqui, no armazenamento interno, que foi onde eu salvei. Pelo Word, basta abrir o Word aqui, né? Esperar ele carregar, vai também mostrar alguns documentos recentes aqui, né? Da mesma forma que no Word de computador e no Word Online. E aí nós podemos clicar no mais aqui para adicionar um novo arquivo, né? Viemos então em documento em branco e começar a digitar aqui o nosso texto aqui, né? Deixa eu ver se dá certo o texto automático aqui. Igual, rand, abre parêntese, 3, 5 aqui, coisa, dá um enter, ele funciona. Então funciona o texto padrão aqui. Então aqui temos o documento aqui, né? Nós conseguimos mover o cursor aqui através de segurar esse indicador aqui e arrastar para onde a gente quer, né? Por exemplo, se a gente quer apagar uma palavra aqui, a gente coloca o cursor atrás da palavra e vem aqui no apagar, né? Começa a apagar a palavra aqui. A gente pode vir aqui no início e apertar a tecla Enter aqui, né? Para ele descer uma linha, mais outro para descer outra linha. Tem duas linhas aqui em cima. Nós conseguimos então digitar um título aqui, né? Título. Selecionar o texto da mesma forma que no documento do Google, né? Clicando, segurando com o dedo em cima da palavra do texto, né? E aí temos aqui selecionar tudo e algumas outras opções aqui, recortar, copiar e colar. E o texto aqui nós conseguimos da mesma forma, colocar negrito, itálico, sublinhado, né? Temos mais algumas opções aqui para o lado, mas nós conseguimos mudar a fonte do texto, por exemplo, vindo aqui, ó, né? Nessa setinha aqui do lado, ela mostra mais opções aqui, ao não estar com o teclado aqui aparecendo, né? E aí nós temos as opções de fonte aqui, né? A fonte aqui está Calibri, tamanho 11,
nós podemos mudar ela aqui para uma outra, né? Podemos mudar aqui para... deixa eu selecionar tudo aqui primeiro. Selecionar tudo. Mudar para a fonte Arial. Tamanho dela, tamanho 12. Nós conseguimos também alinhar aqui o texto, né? Aqui embaixo aqui, com o dedo, né? Arrastando para cima e para baixo, a gente consegue ver todas as opções aqui. E aí temos as opções de alinhamento aqui, né? Para o texto eu posso pôr justificado. Para o título, clicando e segurando, seleciona ele. Clica em centralizar, que ele vai centralizar esse título aí, certo? Então, nós conseguimos mudar as configurações, né, de fonte, de alinhamento do texto por aqui pelo Word do celular, né, da mesma forma que no Word do computador desktop, beleza? Depois, para salvar o documento, nós podemos vir abaixar as opções aqui, clicar em salvar aqui. O documento vai ser salvo no OneDrive, né, da Microsoft, né, da mesma forma que no Word Online. Para salvar uma cópia no celular, nós vemos aqui nesses três pontinhos, que é o menu, clicamos em salvar como, tá? E aí escolhemos aqui esse dispositivo, por exemplo. Em armazenamento aqui, nós conseguimos salvar no armazenamento, onde está o nosso outro aqui, né, por exemplo, trabalho, seu nome aqui. Podemos dar um nome para ele aqui, apagando o que está aqui. Podemos colocar aqui, documento, trabalho no Word, né? Trabalho, Word de celular, tá? Ou o nome que vocês desejarem aí, né? Para o arquivo de vocês. Clique em salvar e esse documento vai ficar salvo no armazenamento interno do celular aí, tá? Para abrir um arquivo que você já tenha salvo no celular, vocês podem utilizar aqui os documentos recentes, né? Que você já tem salvo aqui. Se não tiver nenhum documento recente aqui, vocês podem vir em abrir, escolher esse dispositivo, né? E procurar a pasta onde está salvo o arquivo, né? Aqui no armazenamento, por exemplo, eu tenho alguns documentos aqui, né? Relatório de navegadores, por exemplo, foi o documento que eu expliquei naquele outro vídeo passado, né? Onde eu expliquei onde instalava o Word. Se eu clicar aqui em abrir, né, ele vai mostrar o arquivo aberto aqui, né? Posso clicar aqui em voltar, vir aqui, abrir outro arquivo, né? Que eu, por exemplo, esse um trabalho seu nome que foi editado no documentos do Google aqui, né? Então consigo também abri-lo e para editar eu clico aqui nesse lapisinho aqui, tá? Esse lápis que significa na edição ali. Eu consigo então colocar o cursor onde eu quero aqui e continuar o texto, né? Continuar aqui, né? Salvando a hora que eu desejar aqui, beleza? Então, ao salvar ali, esse documento fica salvo aqui no armazenamento interno aqui, né, do celular, acessado por um gerenciador de arquivos aqui do celular, né? Então temos aqui os arquivos salvos aí, beleza? Então, a aula de hoje sobre editores de texto era basicamente isso, tá? Eu vou passar agora uma atividade para vocês lá no Ava, tá? Que é basicamente uma formatação de um textozinho, que eu já vou deixar até pronto para vocês, só que sem formatação. Toda a descrição dessa atividade vai estar lá no Ava, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar e me perguntar, beleza? Quem tiver computador pode fazer no computador, tanto utilizando o Microsoft Word, caso vocês tenham, ou então os editores online, tá? Word Online ou o Google Docs Online, tá? Aí salvar o documento no seu computador e enviar no Ava lá no tópico destinado à tarefa. Quem não tiver computador pode fazer no celular também, da forma que eu mostrei. Baixem o Word aqui no celular ou então baixem os documentos do Google, né, no seu celular. Acessem eles, né? Abram o arquivo com o texto que eu vou deixar lá, com o texto sem formatação, que eu vou deixar lá no Ava. E façam a formatação que eu pedi lá na atividade, tá? Que eu vou pedir lá na atividade. Depois reenviem o arquivo no Ava lá, tá? Acessando das formas convencionais, da mesma forma que vocês enviam os trabalhos. Caso vocês não consigam enviar para o Ava, vocês podem enviar para o meu e-mail e pelo e-mail preferencialmente. Caso não consigam ainda pelo e-mail, podem me enviar por WhatsApp, mas
primeiramente por aba, depois por e-mail. Se nenhum desses dois casos, nenhum desses dois métodos funcionar, me envie então pelo WhatsApp. Ok? Então a aula de hoje era isso. Muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui e até a próxima aula.